Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresta.com ou pelo aplicativo para Android. A Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança. Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Você Crê. Bem-vindos a todos vocês. Mais uma sexta-feira abençoado para todos vocês. E nós vamos para mais um episódio, 127 episódios. E eu já convido a você a estar maratonando todos os nossos outros demais. Volta lá, né? São divididos em 3 episódios, 3 temporadas, perdão. E você pode estar assistindo. Quando você está limpando a sua casa, fazendo alguma coisa, coloca lá o Você Crê, viu? Para poder escutar todos os testemunhos que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, olha, tira um tempinho aí, já vai lá e se inscreve e ativa as notificações, tá bom? E deixa o seu comentário, da onde você tá falando. Nós queremos conhecer vocês, os nossos seguidores. De onde você fala? É aqui de Porto Velho? É de outro estado? É fora do Brasil? Deixa seu recadinho aqui com a gente e nós queremos conhecer vocês, tá bom? Olha, nós vamos meditar aqui na palavra rapidamente, em Jeremias, como toda semana eu deixo uma palavra para vocês, em Jeremias 33, versículo 3, que diz assim, ó, e Deus continuou, aqui nessa versão, Jeremias, se você me chamar, ou em outras versões, se você me clamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Olha o que a palavra de Deus nos fala, né? Chamando Jeremias a atenção. Jeremias me clama, Jeremias me chama para perto, eu quero te mostrar as maravilhas. E assim o Senhor nos convida hoje, para nós clamarmos, buscarmos a presença dEle, ficarmos íntimos dEle, para que Ele venha nos contar, nos mostrar os mistérios que Ele tem para revelar a nós. E todos nós estamos convidados hoje a clamar ao Senhor, a buscar a face dEle, a se prostrar diante dele, porque sem Jesus nós não somos nada. O que seríamos nós sem a presença de Deus? Nada seríamos, mas a misericórdia dele nos alcança todos os dias, e a misericórdia do Senhor te alcança hoje. Se você não sabe o que é isso aqui, é um programa de testemunhos, história de superação e fé, que o Senhor colocou em nosso coração, e aqui vai... o pastor daqui a pouco vai contar a sua história, seu testemunho e o que Deus tem feito na vida dele. E assim como nós clamamos pelo Senhor e nós fizermos dele o nosso Senhor, ele também quer ser o teu Senhor. Então, coloque os seus pensamentos diante do Senhor, coloque a tua vida diante do Senhor, coloque tudo diante do Senhor, porque eu tenho certeza que quando você clamar, quando você chamar por Ele, Ele vai te responder e Ele vai estar com você todo o tempo, te ajudando, te auxiliando e te conduzindo no caminho que vai levar para onde? Para onde que nós desejamos ir? Para o céu com Jesus. Isso é que nós almejamos. Essa terra, ela já é no maligno. Ela não tem nada mais para nos oferecer. Então, o que nós oferecemos para vocês é a vida eterna. A vida com o Senhor Jesus. A vida com Ele vale a pena. Vale muito a pena a gente estar na presença do Senhor. E essa mensagem que eu deixo para você, medite depois em Jeremias 33:3 e seja conduzido pelo Senhor e clame a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos para mais uma entrevista. O nosso pastor Elvis. Muito bem-vindo, pastor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã Antônia. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com minha irmã, com todo esse povo abençoado de Deus que acompanha, né? Amém. Então, que Deus seja louvado. É verdade. Por mais essa oportunidade que temos de nos reunir
para celebrar na presença dele. É verdade. Com muita alegria eu recebo você aqui, pastor, porque já temos um carinho pela sua vida, pela vida da irmã Evelyn, que já passou por aqui, né? E a irmã Margarete, que nos apresentou, né? Ela já veio aqui, um abraço para a irmã Margarete, né? Ela veio aqui, falou de vocês, falou que vocês eram pastores amados. Eu falei, vamos trazer eles aqui também, porque nós queremos conhecer a história deles, né? Glória a Deus. Vocês estão ali na Igreja Assembleia de Deus, PVH, né? Isso. E, gente, o muito conhecido, que daqui a pouco o pastor vai falar sobre isso, o clamor do meio-dia. Eita, o clamor do meio-dia, muito conhecido, viu? E já já ele vai compartilhar com a gente como que Deus deu esse projeto para ele. Nós queremos saber. Vamos começar diferente, pastor? Sim, Podemos começar falando sobre o clamor do meio-dia? podemos. Já estamos falando do clamor do meio-dia, não é isso? É uma bênção. Então, como que Deus lhe deu esse projeto? Como que iniciou? Né? Quantos anos já tem esse projeto? Compartilha com a gente, pastor. O clamor do meio-dia, ele começou mais ou menos no final de 2011, quando chegamos numa congregação aqui no centro de Porto Velho, né? E logo no segundo mês, na época o pastor, ele falou que tinha um sonho, que era instituir um culto no horário das 12 horas. O Lá pastor do local, né? Isso, local na época. Sim. E foi convidado alguns outros. Porém, o trabalho, né? Eu vi, um disse, olha, pastor, acho que nesse horário de meio-dia não é muito viável para um culto, tal. Caiu a sorte sobre, na época, eu, presbítero Elvis Sabino. Né? Eu disse, eu topo o desafio. Olha! E graças a Deus, aí eu conversei com ele, eu falei, pastor, mas eu preciso de uns dias para me orar, para que Deus nos dê um tema para esse culto. Não vai ficar culto do meio-dia ou culto das 12 horas. E alguns dias de oração, quando eu estava orando, né? Na minha mente, é claro que isso é o Espírito Santo de Deus. Sim. Veio Salmos de número 55, verso de número 17. Aí eu corri na Bíblia, fui ver, aí lá fala sobre a oração do meio-dia, né? Nossa. Que fala que clama, né, de manhã, à tarde e ao meio-dia. Aí na mesma hora já veio, clamor do meio-dia. Aí eu me comuniquei com o pastor, é esse o tema. E iniciamos o clamor do meio-dia. Na época era de segunda a sábado, das 12 às 13. Aí com mais ou menos um ano, ficou de segunda a sexta e permanecemos até hoje para a glória do nome de Deus. Quantos anos já é isso, pastor? 2011 até aqui nós já estamos no 14º ano para a glória de Deus. Que bênção, pastor. E é um trabalho abençoado. Eu acredito que muita gente conhece. A irmã Margarete fala tão bem desse clamor do meio-dia que eu fiquei... Ela ama. É assim. E eu falei assim, eu fiquei tão curiosa em conhecer que eu fui lá já fui no clamor do meio-dia. Glória a Deus. Realmente é uma bênção, muito poderoso. E a gente realmente sente a presença de Deus ali, pastor. Amém. Aquela congregação lá é abençoada. Viu? E nós estamos ali, como já foi falado, né? Sempre de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas. Já estão convidados, viu? A conhecerem lá o clamor, principalmente você, gente, que trabalha ali na 7, né? Ou pelo centro ali, né, pastor? Exatamente. E já vai lá no horário do almoço. Horário do almoço ali, Joaquim Nabuco. Orar a Deus e clamar a Deus. Joaquim Nabuco, número 2090 ali. ADPVH. Olha que bênção. E tem um lema, né? Eu sempre, quando eu falo... Pode falar, pastor. ADPVH vem com o lema da congregação, que é o quê? Uma igreja para toda a família. Que bênção, realmente. Então, toda a família está convidada. Mas nós queremos conhecer a história do pastor Elvis. Fica à vontade para compartilhar tudo que Deus tem feito. Se você nasceu no lar evangélico, se não, como que foi seu encontro com Jesus verdadeiro? Conte aí sua história, pastor. Eu venho de um lar, né, propriamente dito, um lar cristão. Evangélico, né, que já vem da minha bisavó. Olha que bênção. Uma mulher que ela foi uma libanesa, né, do Líbano. E quando ela veio ao Brasil, na imigração, eu sempre conversava com a minha avó e ela de vez em quando falava para mim como isso aconteceu, porque que é a mãe dela que falava para ela. Sim. Assim, o primeiro contato que ela teve com brasileiros
foi com um jovem cristão, Uhum. presbiteriano, Que que bênção. lá no Cais, no Rio de Janeiro, entregou para ela um folheto Uhum. falando a palavra de Deus, né? E através daquele folheto, para a glória de Deus, o Senhor alcançou o coração dela. E ela casou-se no Brasil, né? Gerou. Minha avó nasceu já num berço, como falamos também, né? Já no berço cristão. Minha avó casou. E, assim, é engraçado um pouco a história da família Sabino, Esse que, Sabino vem da sua bisavó? não, esse Sabino já veio do meu avô, da minha bisavó, eram os Ventura, Ah, sim. né? Era o Ventura. Uhum. Aí a minha avó casou com um angolano, Nossa, também que que veio para o mistura, Brasil. que mistura, né? É bem, assim, a família é bem mista, né? Tradições, Sim, cultura. sim. E minha mãe, de berço também cristão, Uhum. na juventude conheceu, né, um varão, como falamos, né? Conheceu um varão, e o varão, meu pai, é paraguaio de Assunção. E assim Nossa. nós nascemos, eu, meus irmãos, né? Já de berço também cristão, para a glória de Deus. Então a gente tem assim uma história, né, de cultura, de tradição, é, esse sangue misto de povos na família Sabino, para a Mas glória de que Deus. bom, né, que eles foram e são cristãos, né? Foram, né? E Sim, carregaram isso, mesmo com a cultura que eles vieram, mas chegaram aqui e conheceram o verdadeiro Deus, o né? Que Deus verdadeiro, que maravilha, maravilha. que Então, maravilha. eu quando nasci, eu sempre, às vezes eu falo isso, quando eu nasci, eu creio que as primeiras coisas que eu ouvi deve ter sido ou uma leitura da Bíblia ou Uhum. um louvor, É né, em verdade, casa, é verdade. né, porque vó, os meus tios, tias, minha mãe, cristãos, então desde pequeno, graças a Deus por isso, né, eu já tive contato com esse nosso Deus, esse nosso Salvador Jesus. E foi no pentecostal que seus pais eram? Do Sim, pentecostal ou era presbiteriano? a minha bisavó presbiteriana, a Uhum, minha avó, até assim, o casamento, né, uhum. também presbiteriana, Ah, mas sim. logo depois, né, saindo da casa dos pais, né, já veio para essa nossa veia abençoada dos pentecostais. Sim, que benção. Então, o senhor veio realmente do pentecostal. Já, graças a Deus, é uma benção. Que benção. E ali o senhor cresceu, continuou, permaneceu, ou teve alguma fase ali que o senhor teve uma experiência no mundo? Ou o senhor sempre permaneceu? Como é que foi? A sua É, adolescência, juventude? a minha infância, sempre, até hoje, é uma coisa que, assim, quem me conhece, congrega lá conosco, Uhum. visita, eles sempre vão, assim, me ver fazendo alguma atividade de limpeza no templo. É, Eu não posso ver um papel no chão que eu já quero pegar, coloco no bolso, é eu olho os mesmo. banheiros, eu vou Uhum. para lá, vou para cá, o púlpito, eu sempre, então, desde pequeno, crescido no lar com a minha avó, meu avô, então eu sempre fui ensinado a zelar da casa de Deus, dos utensílios, Ah, né? sim. Então, por isso que hoje o senhor tem esse cuidado, porque já foi ali, Exatamente. ó, o senhor foi ensinado desde pequeno essa cultura, né? Exatamente. E já na minha adolescência, ali por volta dos meus 14 anos de idade, né? Aí a juventude quer falar mais alto, né? Ah, eu preciso conhecer as coisas, preciso ver Uhum. coisa nova. E eu tive a infelicidade de sair por um tempo, né? Da presença de Deus, da casa do nosso Salvador Jesus. E fiquei, assim, mais ou menos uns 6 anos fora, dos 14 anos de idade até mais ou menos os meus 21 anos de idade. E o senhor acha o que foi que fez você te levar para lá? Foi amizades? Foi na escola, aquele período ali de amizades na escola, e eles foram levando você para o caminho? O que que foi mais? Ou foi você mesmo? Não, decidi ir e pronto, né? O que que aconteceu ali para você ser influenciado para ir para o mundo? É porque, na verdade, assim, como eu venho de um berço cristão, então
Antigamente, hoje, graças a Deus, essa nova geração de pastores, os doutores da igreja, né, os teólogos, eles têm quebrado muito essa regra do só não pode. Não pode isso, não pode Sim. aquilo, não pode, não pode, não É, pode. E não mostrar o porquê que não pode. sim. Então, eu mais ou menos meus 14 anos de idade, de tanto não pode isso, não pode aquilo. Sim. Aí eu pensei, mas eu preciso ir. Aí tinha aquelas amizades, aqueles colegas, né? Mais os colegas de escola. Aí chama a gente pra cá, vamos ali, vamos fazer isso. E acabou atiçando sua curiosidade, né, pastor? E fui por esse caminho, né? Mas eu louvo o nome do Senhor, que um belo dia, né? Eu não fui, assim, me tornar um jovem que foi para o mundo das coisas erradas, das coisas ilícitas. Eu parei de congregar, parei de ir ao templo, parei de orar, de louvar o Senhor. E E isso vem o desânimo, né, pastor? a gente vai esfriando na fé. Esfriou. Porque a gente sabe que o crente que não congrega, Sim. ele tende a se esfriar na fé e se tornar uma presa fácil É para o pecado, verdade. para o inimigo de nossas almas. É verdade. Né? Não é porque eu sou pastor hoje que eu defendo isso, não. Eu vivi isso na pele. Por parar de congregar, esfriou na fé. E realmente E a gente vai. esfria mesmo, né, pastor? Esfria, Por exatamente. isso que tem pessoas que estão lá fora, que nunca viveram o que a gente vive, perguntam, mas por que esse povo está todo dia na igreja? O que esse povo faz na igreja, né? E tal. Mas quando você é apaixonado por algo, ou quando você ama algo, você não quer estar perto, você não quer estar junto. É a mesma Exatamente. coisa um relacionamento de homem e mulher, ou com amizades. Quando você começa um relacionamento, você quer estar sempre ali perto, assim somos nós com Jesus. Né, Graças a pastor? Deus. E interessante que a irmã Antônia tocou nesse assunto, né? Por que esse povo vai tanto à igreja? Pois é. Esses dias, agora recente, eu estava olhando assim para a igreja, né? No momento do culto, e eu vendo ali que tem sempre aquelas irmãs, aqueles irmãos, tem jovens também, né? Que eles não faltam cultos. Principalmente no segmento que a gente está ali na DPVH, que é o clamor do meio-dia, de segunda a sexta-feira. E tem Tem pessoas ali irmãos, fiéis, né? irmãs, minha esposa, irmã Margarete, né? Já falamos Sim, dela aqui. que não Deus abençoe falta, sua né? vida. Minha esposa, irmã Evelyn Sabino, irmã Margarete, também Deus abençoe a vida de vocês. Aí eu pensando, essas irmãs e esses irmãos não faltam cultos. Né? Como consegue? Aí o que veio na minha mente, e você também? Não está aqui todo dia? É a presença de Deus. É a presença. Ela nos envolve e ela é como a força do magnetismo de um ímã para o metal. É isso mesmo, chama. pastor. A presença de Deus nos chama para a casa dele. É verdade. E chama mesmo. Por isso que esse desejo, assim, que arde no nosso coração, eu pelo menos, meu Deus, eu a vida toda na igreja eu não tenho essa vontade, assim, a vida toda servindo ao Senhor, as pessoas me perguntam, meu Deus, tu ainda tem vontade sempre de estar Sempre. servindo, de estar ali, o que tiver, a gente vai, participa, Glória né? a Deus. E isso que é importante, servindo em todo o tempo. Porque esse é o nosso chamado, né, pastor? É servir Isso no mesmo. que precisar na obra. E ter aquela disposição de servir não para se aparecer, não para mostrar para fulano, para cicrano, mas para servir realmente ao Senhor, porque Ele é digno. Como o senhor falou, né? Quando o senhor chega na igreja, já fica olhando. Esse vamos dizer, o obreiro realmente aprovado, que está ali à disposição e já olha se está faltando uma água, se está faltando isso, se tem um lixo no chão. Não fica, ô fulano, chama lá, né? Não, eu Vai mesmo lá, vou. né? Tipo, chama lá o diácono, né? Assim, chama lá o diácono pra Não, servir. eu mesmo vou lá. E tem uma coisa. O banheiro é de exclusividade de limpeza minha. Sério, pastor? Todas as vezes, todos os dias, quando eu vou no banheiro, eu limpo, higienizo, passo pano. Aí eu tenho sempre uma reflexão quando eu estou fazendo essa atividade diária. Eu falo para mim mesmo. Isso é tão louvável. Eu falo para mim mesmo, ó. Eu falo, Elvis Sabino, você tá limpando esse banheiro aqui, que é para você nunca se esquecer quem é Jesus na igreja e o que é você na obra de Deus. Meu Deus.
Nossa, que lição, hein? É assim, eu penso todos os dias, eu falo, saber quem é Jesus e saber quem sou eu na igreja. Porque a gente vê. Ai, pastor, esse assunto é bem complexo, né? Porque hoje a gente vê tantas pessoas que, quando já são elevadas a um nível, um patamar hierárquico dentro da igreja, Sim, né? Já não querem saber de servir. É pro diácono, é pro cooperador, é pro não sei o quê. Não, banheiro, eu, pastor, limpar? Não, não, é pro diácono, operador, né? Então, essa é e, questão muito louvável. e como um líder vai incentivar os demais a fazer, a serem zelosos, a se dedicar ao Senhor, à obra de Deus, se ele não for o guia, o exemplo maior para o rebanho? Humanamente falando, é o líder, é o pastor, é a pastora, né? Porque também Uhum. existe rebanho que é liderado por mulheres. Sim. E eu, graças a Deus, né, aprendi isso com a minha avó. Esse zelo, ela levava desde criança. Hoje é dia de limpar a igreja, vamos. E tocando nesse assunto, eu me lembro agora que foram várias e várias vezes, irmão Antônio, na época da primavera. Em casa, minha avó, ela trabalhou a terra, ela fez um jardim. Era normal na frente de casa, muitas flores. Uhum. E depois, mais tarde, foi, como a gente diz, a minha ficha caiu para mim entender o porquê que ela formou aquele jardim. Era para colher as flores, para levar para o templo. É costume, né? Muitos templos com aquelas flores nos vasos Nossa, flores naturais, naturais. né? Era um costume dela, costume de época também, né? E eu lembro que às vezes a gente chegava sempre mais cedo na igreja também, né? Desde criança a gente tem assim, O hábito, o né? hábito, né? Nosso costume tradicional de orar, chegar mais cedo. Às vezes a gente estava fora do templo, fora do pátio ali do Uhum. lote, da frente do templo, e a gente já sentia aquele cheiro das flores Que benção. que vinha lá de dentro. Sim, porque antigamente não tinha flores artificiais, né? Eu sou do Começou a vir interior, agora, sim. cidadezinha pequena, era mais difícil, né? Então, eu dou graças a Deus, porque o Senhor me alcançou. Amém, pastor. Nós vamos para um intervalo agora e a gente já retorna e continuar o bate-papo, tá bom, pastor? Tá ok. Você fica ligadinho aí com a gente. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresça.com ou pelo aplicativo para Android. Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança. Podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Glória a Deus, voltamos de mais um intervalo para a honra e glória do Senhor. Pastor Elvis Sabino está compartilhando com a gente a sua história, a sua trajetória, né? E vocês já viram aí a mistura que foi, né? A descendência do pastor, né? E para a honra e glória do Senhor, Deus alcançou toda a sua família, né? Mas vamos continuar o bate-papo, mas antes, gente, peço que você compartilhe esse testemunho, tá bom? Se não é inscrito no canal, já se inscreve e diga aqui nos comentários da onde você está falando, tá bom? E deixa um abraço, né, pro pastor Elvis, para sua família, para os irmãos da igreja. Fale aí de onde, se você congrega lá com ele, já deixe seu comentário aqui com a gente, tá bom? E não deixe de compartilhar. Pastor, vamos voltar ao bate-papo, né? Você estava Sim. falando sobre realmente a sua descendência, né? E o senhor deixou escapar um detalhe, não foi? Sobre a questão, sua avó foi
do islamismo, né? Isso, era libanesa. Libanesa, né? Isso. Se converteu, e é tão difícil alguém dessa cultura se converter, então realmente só Deus para fazer isso, né, pastor? Porque Exatamente. eles têm uma certa resistência, né, na Muito questão grande. de... E ainda mais se tratando, né, de conversão ao cristianismo. Sim, totalmente. E o seu avô? Aí já o meu avô, ele já veio de Luanda, né, Uhum. Angola. Então, segundo ele mesmo, conversava comigo. Eu fui aquele neto mais chegado dele. Deu Era para o que estava perceber, mais pastor. colado nele, Deu para né? Eu sempre perceber. fui Para o assim. senhor saber tantos detalhes assim, tinha que conversar, né, pastor? Eu costumo dizer assim, às vezes quando a gente está em reunião de família, eu falo algumas coisas e fica assim, como é que você sabe disso? Eu conversava com a avó, eu conversava Uhum. com o vô. Sim. Eu fui muito curioso, investigativo, né? E o meu avô, por várias vezes, falou para mim, né, que ele já filhos de umbandistas. Uhum. Então ele veio já desde a infância dele nesse segmento, né, da Nossa. Umbanda, do Candomblé, né? Mas graças a Deus que ele encontrou uma jovem cristã. E foram juntos assim? Ah, tá. Ela já era cristã quando Já, conheceu o seu avô. exatamente. Ah, tá. E através dela ele se voltou para Jesus. Na verdade, eles se viram assim pouquíssimas vezes. Porém, a minha avó nunca soube, né, que ele verdadeiramente era desse segmento. Ela era Uhum. cristã, tal, Sim. mas sem envolvimento nem nada. E teve esse conhecimento, né? Meu avô conheceu os pais da minha avó. E graças a Deus, Jesus alcançou ele, né? Alcançou ele, isso bem antes mesmo do casamento. E assim, eu foram poucas as vezes porque na minha infância, né, meu avô partiu bem cedo pra gente, Ah, né, já a nossa sim. geração. Meu avô foi obreiro da casa de Deus, Uhum. Que né, bênção. músico. Uhum. Meu avô tocava sanfona, né, acordeão, então ele, graças a Deus, então eh, essa mistura de religião foi quebrada É verdade. Se tornou em em uma só em Cristo, né? Cristo Jesus, Eita para glória. glória e louvor do nome de Deus, Sim. né? E você teve contato, pastor, com a família dos seus avós, do seu avô, no caso? O pessoal da N- Luanda? Não, Não, né? não tive contato com eles e também não tive contato nenhum, né, com, como eu falo, o povo da minha avó. São os Sim. pais dela, os Aham. irmãos. Assim, o que a gente sabia na família sobre eles era falado, né? Pelo meu avô, pela minha avó, o nome dos irmãos, dos pais, assim, o que eles faziam, como é que era. A minha avó falava também o nome da mãe dela, né? Minha bisavó, Lázara. Lázaro? É isso. Casada com um pernambucano depois que Uhum. chegou ao Brasil. Então, graças a Deus por isso. Então, é, a gente costuma falar sempre nessa questão de, às vezes, de alguns tipos de maldição que existe nas famílias. Sim. Há uma resistência a algum segmento teológico, né, mais Uhum. contemporâneo, da atualidade, mas eu posso afirmar que na minha família tinha isso. Mas quando foi apresentado Jesus, Foi quebrado. ele entrou e quebrou, porque nada resiste o poder do nosso Cristo, É nosso verdade. Salvador. E você tem irmãos, pastor? Tenho mais 2 irmãos homens, um Uhum. diácono, o outro presbítero e outras 2 irmãs, Ah, né. sim, que Uma bênção. é obreira, Uhum. né, e a outra só congrega, é membro. E seus pais ainda são vivos? Minha mãe congrega lá comigo, e isso, a É, gente congrega junto, sério? Que graças a Deus. bênção! Já o meu pai, ele já é falecido. Ah, sim. Ele faleceu ainda eu era criança, Ah, eu tá. tinha 3 anos de idade, quando meu Entendi. pai partiu. E sua mãe congrega lá com você, que Congrega bênção. Qual o lá. nome mesmo da sua mãe? O nome da minha mãe é Fagna Sabino. Fagner. Um abraço, irmã Fagner, para a senhora. Sei que a senhora vai assistir, viu? Ela Glória a tá Deus. assistindo. Deus abençoe, viu, minha mãe? Que o Espírito Santo lhe dê forças e aumente seus anos de vida ainda aqui na terra. É verdade. Que família abençoada, né, pastor? E como começou o seu ministério pastoral, assim? Quando você percebeu que o meu chamado é para pastorear, é para ensinar?
Como que Deus se revelou para você? Na minha adolescência, eu tinha já algumas experiências com Deus, Uhum. né? Compartilha com a Deus, gente. ele tem a sua multiforma de se Sim. apresentar a cada um Aham. de nós, Verdade. sem deixar, né, como diz, alguma lacuna de se ele é ou não é Deus. Ele se Uhum. apresenta para nós como ele é, Deus vivo, único, poderoso e verdadeiro. Sim. Então, eu já tinha algumas experiências com Deus, alguns sonhos, Uhum. né? Alguns sonhos. E eu lembro que na minha infância eu tenho lembranças de algumas profecias que foram dadas à minha avó, à minha mãe, Uhum. né? E quando eles falavam pelo Espírito Santo, eu entendia já naquela época que era para mim, que era para mim. E já na minha juventude, Deus começou a falar mais abertamente, claramente, diretamente para mim, sobre o meu chamado, o ofício, a vocação. Só que eu era um jovem muito tímido, Sério, pastor? Não parece não, pastor. extremamente tímido, nervoso, acanhado. É assim, às vezes eu falo lá na igreja, eu tinha medo Aham. de pessoas. Chegava a visita em casa, eu ia lá pro fundo do quintal. Meu Eu era tímido Deus. demais, né? E eu falava para Deus, mas Deus, como é que o Senhor vai fazer essa obra comigo? Me surgiu uma curiosidade, posso perguntar? Sim, fique à Nesse, vontade. nesse período que o senhor ficou distanciado, vamos dizer, de 2000 e... Oh, perdão, dos 14 aos 20 e poucos anos, né? O Isso. senhor ouvia a voz do Espírito Santo nesse período ou não? Eu gostava muito de ouvir, como eu morava em Guajará-Mirim, Uhum, né? Lá não tinha uma emissora de rádio que tinha algum programa específico. sim. Não tinha. E eu lembro que eu tinha um radinho pequeno, esse bem potente, né? Antigo, e pegava uma rádio aqui de Porto Velho, Hum, que tinha às 8 horas, era das 8 até umas 9, 9h30 da noite, né? Um programa de rádio cristão, de um missionário. E eu sempre parava, mesmo não congregando mais, não tendo esse relacionamento que hoje temos com Jesus, sim. eu sempre parava, deitava na minha cama e ficava ouvindo bem baixinho aquele programa de rádio. E às vezes a gente sabe quando Deus está falando com a gente, Uhum, através de pessoas. Então Deus falava comigo através daquele programa. Olha, era aqui de que Porto Velho, bênção. e eu lá em Guajará-Mirim, na minha Aham, juventude, ali, saindo da adolescência, e eu ouvia Deus falar comigo. As mensagens da pregação, sim. os conselhos, né, que os Uhum. apresentadores passavam ali através do rádio, né, os louvores. E às vezes quando eu ia me pegar, eu tava chorando. E às vezes eu ficava perguntando para Deus, né, mas Deus, por que que isso está acontecendo comigo? E por incrível que pareça, Deus não falava. Mas depois, quando eu tomei uma decisão, eu falei um dia para Deus assim, nas minhas palavras de jovens da época, eu falei, Uhum. Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor, isso foi meu particular, se o Senhor me entregar essa bênção aqui, eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu falei para Deus, eu vou te servir até o último momento da minha vida. Na outra semana, irmã Antônia, a minha bênção estava na mão. Nossa, foi rápida a resposta. Passou quase 2 meses, o Elvis Sabino não tomou a decisão. Eu vou entregar minha vida para ele. Eu só prometia no meu Ah, voto. quis barganhar com Isso, aí eu estava Deus. deitado, ouvindo o programa e o radialista. Uhum. Você fez uma aliança. Eita. Ele já te entregou e você agora. Hum, No outro dia, eu estava no altar, como a gente fala, no pé do altar da casa de Deus, num culto do círculo de oração, numa quarta-feira, entregando a minha vida para Jesus, para a glória e louvor do nome dele. ainda bem que o senhor não fugiu muito, né? Porque tem Não, pessoas que mesmo Deus falando, que mesmo, né, não se rende, né? Vive na exatamente. rebeldia, né? Endurece o coração, né? Endurece o coração. E Às aí, vezes, e a gente vê é, muito isso na igreja.
Demais, né, pastor? Oram, faz desafio. Deus se agrada de desafio Sim. coerente, né? Sem exageros. Uhum. E muitos irmãos recebem o milagre, são curados, são libertos. Às vezes, Senhor, salva o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, né? Que eu vou te servir, eu vou passar a ser mais fiel, eu vou buscar mais a tua presença. E o irmão, a irmã recebe a bênção e depois ignora o propósito que fez com Deus, né? E nós não podemos ser assim, É verdade. porque Deus é amoroso, infinitamente amoroso, bondoso. Mas Deus também, ele é justo, ele é justiça. Ele é justiça. E quando o seu voltou-se para Jesus, aí fez esse voto, cumpriu, né, se voltou para Deus, e aí o senhor começou a estudar a palavra, ou o senhor já, mesmo distanciado, o senhor já lia? Quer dizer, o senhor não lia, né? Que o senhor falou que não Ó, lia mais. Com, bom tocar nesse assunto. né, sobre a questão de buscar, vamos dizer, o senhor sabia que Deus tinha esse chamado, mas muitos sabem, mas não procuram se aperfeiçoar, né? Exatamente. Eu parei de congregar com 14 anos de idade. Isso eu tenho Uhum, total ciência. sim. Mas com 15 anos de idade mesmo, eu li a Bíblia toda uma vez. Eita, olha aí. Com 15 anos de idade, eu falei, eu vou ler a Bíblia. E eu li a Uhum, Bíblia como eu costumo ler tradicionalmente. É o meu método. uhum, Eu digo assim, é o método Elvis Sabino. Funciona para mim. Eu de sim. Gênesis ao Apocalipse. De livro após livro, página a Uhum. página. Então eu li e depois muitas outras várias vezes li. Dá um testemunho que seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Esse ano eu estou apanhando para ler essa Bíblia todinha uma vez esse ano. Mas o ano que passou, o ano passado, né, 2024, o Senhor me deu graça e eu li a Bíblia 6 vezes. 6 vezes? 6 vezes o ano passado. Foram Meu 6 vezes, Deus. né? Então isso é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque eu sou um Sim, pastor, eu sou um líder. E eu tenho que ter conhecimento da palavra de Deus é, para instruir o rebanho de Cristo. Como? Por onde? Pela palavra do nosso Deus, que é o quê? A Bíblia Sagrada. com certeza, porque a Bíblia fala que nós prestaremos conta, né, de Exatamente. tudo. E principalmente sobre, vamos dizer, ensinar as ovelhas a caminhar errado, como a gente vê muito hoje, né? Então, Isso. realmente, essa dedicação ela tem que ter, né? Por isso que o pastor, eu acredito que ele tem que desempenhar o papel 24 horas, vamos dizer assim, para a É, obra, porque se ele trabalhar em outros locais, ele não vai ter esse tempo para se dedicar a estudar. Porque às a vezes a palavra. pessoa pensa que é só estar ali no culto, né, pastor? Não, tem que preparar sermões, tem que buscar a presença, tem que estudar, né? Exatamente. Tem que visitar, tem que resgatar as vidas, tem que... Então é muita coisa. As pessoas pensam que é, né, o O papel do ofício do pastor pastor, é ele muito não tem árduo. folga. Isso mesmo. É 24 horas. A qualquer momento, nós recebemos, né, assim, uma ligação, um chamado, Isso é uma verdade. notícia. Pastor, acabou de acontecer isso. E o que que eu tenho que fazer? Dobrar meu joelho. Né? Porque às vezes não dá para ir visitar aquela pessoa naquele momento, devido à situação que a pessoa está. Mas, como um obreiro, eu tenho que estar disponível naquele momento para interceder por aquela vida, para apresentar aquela causa imediatamente diante do nosso soberano e eterno Deus. E a gente, às vezes a pessoa não fala, mas pastor, tem um desgaste, né? Tem um desgaste, né? Tem um desgaste, mas claro que o Senhor é que sustenta ali, porque você Ele está nos dedicando, preserva, Ele nos preserva. preserva, nos sustenta Isso mesmo. e renova as nossas forças. O Espírito Santo, aquele que habita e está em nós, está sobre você, está sobre a sua vida aí É, também. Ele te renova, ele nos renova, porque ele veio para ser o consolador da igreja e ele está em nossa vida, em nosso meio, que é no meio da igreja e é sobre a vida verdade. dos cristãos. Está mesmo, pastor. E pastor, nessa caminhada, como pastor, né, o senhor pode compartilhar com nós experiências que o senhor passou, né? Experiências sobrenaturais, testemunhos, que o senhor pode compartilhar
Nessa trajetória do clamor e do meio-dia, Sim. alguma experiência assim que marcou você, assim, que quando você pensa em testemunho, você vai lembrar desse, em particular, O, vamos dizer. assim, por exemplo, do clamor do meio-dia, Ou sem ser do clamor, mas na sua trajetória, na né? trajetória. Eu tenho, por exemplo, para mim, o que marcou em mim Uhum. foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque eu estava passando por uma luta muito grande. Uhum. Logo depois daquele processo, né? Que eu falei, Deus, se o Senhor me entregar minha bênção, eu vou te servir. Sim. Então, aí o meu pastor, né, o pastor Eduardo Melo, que hoje é o pastor da sede lá da Assembleia de Deus em Alta Floresta, Uhum. aqui também no estado de Rondônia, né? Sim. Pastor Eduardo Melo, ele falou comigo, ele falou, jovem Elvis, né, ore ao Senhor e peça para ele te batizar com o Espírito Santo. E eu comecei todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde, nos cultos à noite e de madrugada. Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Me batiza, me batiza. E foram Porque o senhor aproximados. teve que, vamos dizer, o clamar por batismo, você teve que renunciar, vamos dizer, à timidez ali, né, pastor? Porque Exatamente. a pessoa tímida, ela fala bem baixinho, né, para você Eu receber o batismo. resmungava. Pois é. Para você receber o batismo do Espírito Santo, você tem que falar, né? Ó, Exatamente. proferir glória, aleluia, e chamar pela presença do Espírito Santo. E é algo assim que você tem que liberar com a sua boca. Você ficar assim falando, não. Nós temos que Não deixar vai. a timidez de lado. Isso. Foi aí Aí, que o senhor sentiu que o Espírito Santo lhe curou nessa questão? aí o que aconteceu? Há quase 8 meses nesse propósito. E gritava, e pedia, e nos cultos, e nada. Aí um dia eu fiquei meio que desanimado Uhum. com Porque não esse propósito. chegava, né? Porque não chegava, porque eu queria tanto. Eu tinha Sim. aquela vontade, eu quero falar língua estranha, igual os outros jovens, igual o meu pastor fala, igual o obreiro, né? Assim, eu quero ter esse privilégio. Aí eu fiquei meio desapontado, 8 meses, quase nada. Aí eu falei comigo, eu não vou mais ser crente. Porque Deus não quer me batizar com o Espírito Santo. Então, se ele não quer me batizar com o Espírito Santo, é porque eu não vou servir para ser um crente. Que E eu, pensamento, escute né? só, e Meu o que Deus. o jovem Elvis Sabino fez? Fui para festa. Tomei decisão naquela tarde, eu estava saindo do trabalho, tinha uma festa lá na cidade na época, né? Falei, eu vou ir para festa, Deus não me quer mais. Ele não me batiza com o Espírito Santo, então ele não se importa comigo, essas coisas, né? Uhum. E fui pra festa, fiquei por lá. Aí encontrei uma colega, né? Estudamos juntos, já não nos víamos há um tempo, mas ela ficou sabendo que eu estava congregando. Ela olhou para mim e disse, você tá fazendo o que aqui? Você é crente, Elvis. Isso aqui não é lugar para você. Sabe assim, aquele cachoeira de água fria em cima de mim. E eu pensei, Meu Deus. e o pior é que ela tá falando a verdade, ela tem razão. Aí eu peguei e saí, fui saindo do meio daquele povo, saí. Um amigo meu me parou e falou, tá indo pra onde? Eu falei, eu vou pra casa. Eu vou te levar em casa. Eu falei, não, eu quero ir a pé. E eu tava longe de casa. Uhum. E saí naquela, né, madrugada a pé, voltando pra casa. E eu fico até emocionado, né, de relembrar desse episódio que é marcante mesmo. Eu encontrei um outro jovem, na época, eu, né, assim, eu cresci na igreja Pentecostal Deus é Amor, mas meus amigos, a maioria, assembleiano. Uhum. Aí encontrei o jovem Jairo, assembleiano, jovem da mocidade, em Guajará-Mirim, e ele passou por mim de madrugada, a rua meio escura, e eu nem conheci ele também não me conheceu, mas lá na frente ele parou e gritou, jovem Elvis. Aí eu falei, pronto. É só o que me faltava agora eu encontrar alguém conhecido da igreja. E era o Jairo, irmão Jairo, o jovem Jairo. E eu, ô Jairo, sou eu mesmo. Aí ele voltou. Pastor, só segura um pouquinho para Sim. terminar essa história. A gente vai pro intervalo e você fica curioso aí. Mas não deixa de voltar com a gente, viu? É só um minutinho. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento:
Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresça.com ou pelo aplicativo para Android. Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança. Podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Meus irmãos, voltamos de mais um intervalo, né? O último bloco agora, pastor Elvis vai terminar de compartilhar essa experiência que ele passou, né? Do sobrenatural de Deus, pedindo para o Senhor o batismo no Espírito Santo. E se você na sua casa está orando, pedindo pelo batismo no Espírito Santo e não está vindo, não está acontecendo, você não está vendo nada, não se preocupe. No momento certo, o Senhor vai fazer descer o Espírito Santo e você vai falar em línguas, vai ser batizado. E eu tenho certeza, o testemunho do pastor vai falar com você. Vamos então continuar ouvindo o nosso pastor Elvis, falando dessa experiência. Continue, pastor. Como eu estava falando, né? O senhor estava voltando para casa. Isso, indo para casa, né? Depois da vergonha naquele momento, né? Diante de uma colega, né? Sim. Mas assim, vergonha, mas eu louvei o nome do Senhor, já muito agradeci ela também, né? Uhum. Porque, assim, ela é uma pessoa que eu nunca deixei de ter contato com ela, a gente sempre, Isso. né? Amizade, Uhum. já desde... aquela amizade desde a 5ª série. Então, essas bacana. amizades da 5ª série, a maioria verdade, a gente traz. Eu tenho amizade de 5ª A gente série. traz na nossa vida. É verdade. E como eu estava naquela rua, como eu estava falando, né, um pouco que escura já, uns 2 horas para 3 horas da madrugada, e eu me identifiquei pro Jairo, né, e ele voltou e disse: "Ô, irmão Elvis, você tá indo para onde?" Eu falei: "Eu tô indo para casa, irmão Jairo." Né? Aí quando ele falou para mim a paz do Senhor Jesus, eu falei para ele: não me dê mais a paz do Senhor Jesus, porque eu não sou mais crente. Eita. Ele, né? Aí ele, assim, eles acompanhavam um pouco a minha trajetória dos quase 8 meses, clamando naquele fervor mesmo, para que Deus me batizasse com o Espírito Santo. Aí então ele falou: não, irmão Elvis, a gente na mocidade, às vezes a gente até comenta lá na Assembleia de Deus, que tem um jovem lá na Deus e Amor, que é uma bênção, que clama, que ora. Então, assim, a gente tem você como já um exemplo para nós. E ele falou: eu posso te levar em casa? Eu falei: não, irmão, já me leva não, deixa eu ir de pé. Aí ele falou: não, eu vou te levar. Aí eu: não, volta para casa, pode ir. Aí ele falou: não, eu vou te levar. Insistiu. Né? Ó, como o Senhor Jesus trabalha verdade. na nossa vida. É verdade. Para cumprir, né, o propósito dele. Ele me levou até em casa e quando chegamos em frente de casa, sentamos no meio-fio e ficamos conversando. Aí naquela madrugada, a gente conversando ali, o Jairo: olha, Jesus te ama, você é muito especial para Jesus, não para de congregar, fica firme, Jesus vai fazer de você um pregador da palavra, né? Aí eu tive a curiosidade, eu olhei pro Jairo e falei: Jairo, me diga uma coisa, de onde é que tu estava vindo mesmo? Né? Aí ele baixou a cabeça, aí falou, irmão Elvis, eu tava do mesmo jeito que você, desapontado com Jesus também, e essa noite eu saí, e eu tava lá no bairro tal, eu sabia que lá naquele bairro, né, cidade pequena, interior, a gente conhece as coisas. Sabe, né, os movimentos. Onde ele falou que tava, numa roda de jogo de cartas. Meu Deus. E lá, quase que na mesma hora que aquela determinada moça falou comigo, lá no meio daquela festa,
Quase que no mesmo instante, um dos jogadores lá falou com o Jairo. Meu Olhou pra Deus, ele como o falando pra mim, Espírito né? Eu Santo tava lá, mas trabalha. o fulano de tal olhou pra mim e falou: Jairo, tem uma coisa errada aqui. Né? Ele, o que que foi? Nós somos daqui, você não é não. Falou pra ele. Uhum. Não, você tá no lugar errado, isso aqui não é pra tu não, tu é crente. Ele falou que ficou tipo igual eu, né? Com a cara no Envergonhado chão. ali. Ele levantou e foi embora, foi quando nós nos encontramos. Uhum. Aí eu falei, então, irmão Jairo, se tu diz que Jesus me ama, que é bom servir o Senhor, por que que tu não quer servir ele também? E o Jairo, um jovem de berço cristão, filho de obreiros da Assembleia de Deus. Nossa. E eu também, né? Filho Uhum. não, né? Porque minha mãe nunca foi obreira, sempre membro, Sim, congregou, sim. tudo. Mas Mas na raiz netos, ali, né? Sim. minha avó, meu avô, a minha bisavó, né? Ela findou os seus últimos dias de vida, seus últimos anos, algumas décadas, na cidade de Lençóis, em São Paulo. E lá ela era dirigente de congregação. Então, Uhum. a minha bisavó obreira, o meu bisavô obreiro, a minha avó obreira, meu avô obreiro. Sim. Entendeu? Igual o Jairo, filhos de obreiro, neto de obreiros. Os avós do Jairo também obreiros da casa de Deus. Eu falei, você, de berço cristão, tá falando que Jesus me ama, que é bom e tu não quer. Aí ele falou, não, Elvis, é porque a minha situação é diferente da sua. Fica firme, Jesus vai te abençoar. Com essas palavras, eu lembro como se fosse agora. Aí eu falei, mas Jesus não me ama, Jairo. Ele disse, por que que Jesus não te ama? Eu falei, porque eu tô quase 8 meses orando para ele me batizar com o Espírito Santo e ele não me batizou. E isso já praticamente ele me contou uma semana depois, essa parte agora, Uhum. né? Quando nos encontramos uma semana depois desse episódio. Sim. Ele contou, ele falou para mim assim que eu olhei para ele mais sério naquele momento e eu falei, então, irmão Jairo, se Jesus me ama, ele vai me batizar com o Espírito Santo agora. Uhum. E disse o irmão Jairo que quando eu terminei essas palavras, eu estava de joelho, com o rosto na terra, na rua. E ele falou que ele sentiu que veio do céu, sabe aquela cachoeira de unção sobre ele, porque ele já era batizado no Espírito Santo. Ah, ele já Já era. era. E ele falou que quando ele percebeu, ele estava com a mão dele sobre a minha cabeça. Meu Deus. É forte. Aleluia. E eu comecei a falar línguas estranhas, e ele falou, irmão Elvis, eu recebi um renovo tão grande, Meu que eu Deus. só comparo esse renovo com o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele momento ali que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não tinha lembrança daquele momento. E naquela mesma manhã, quando eu acordei, eu lembrei que eu tinha tido uma visão. Que eu estava nas nuvens, de joelhos dobrados, e tinha um ser gigantesco de pé em cima das nuvens. Eu estava na pontinha, como diz assim, aquele pontinho minúsculo, na Uhum. pontinha do dedo, polegar, do dedão, né? Do Sim. pé, daquele ser gigante. E naquele sonho, naquela visão, eu falava assim, meu Deus, eu acho que eu vou morrer porque eu tô vendo Deus. Porque eu já tinha ouvido a mensagem, né? Uhum. Que Deus falou para Moisés, quem me vê, se o homem me vê, ele não vai resistir, ele vai morrer. Sim. E eu lembrei desse episódio, que depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, o Senhor se apresentou para mim, com um detalhe, irmã Antônia. O rosto dele não era visível. Era um resplendor de glória. Uhum. Uma Aleluia. glória, um resplendor de luz, de glória, radiante. Essa visão o senhor teve na madrugada, Já na manhã, na manhã. depois que eu fui batizado no Espírito Santo. Sim. Né? E quando eu lembrei, falei, meu Deus, eu tive uma visão do Senhor. Uhum. Então eu não posso mais ficar fora da igreja, agora que eu tenho que congregar mesmo. Ali o senhor E entendeu, né? isso, A eu entendi. mensagem. Então, à noite eu no culto e orei, agradeci a Deus, fiz uma aliança de renovo, de concerto com o Senhor. E uma semana depois, né? Ó, como Deus trabalha. Eu fui convidado para ir num culto na Assembleia de Deus, porque tinha um pregador aqui de Porto Velho que ia pregar lá. E eu fui nesse culto. Quem era o pregador?
Isso, ó, 2006, entendeu? Era o que hoje é meu cunhado, irmão da minha esposa, É mesmo? pastor Meu André Deus. Melo. Pregou lá e eu fiquei fascinado porque ele tem uma voz assim que, no entanto que ele é conhecido, né, pelo codinome Voz de Trovão. Ah, tá. E lá eu encontrei o Jairo. E ele me contou isso, porque eu falei língua estranha no culto Uhum. já à noite, né? E eu fiquei com dúvida. Eu falei, não, eu não lembro de ter sido batizado no Espírito Santo. E como é que eu tô falando língua estranha aqui? Aí fiquei Uhum. querendo reprimir, segurar. Meu Deus. Aí uma semana depois encontrei o irmão Jairo e falou, ó o jovem Elvis aqui. Aí ele foi me contar o que foi que tinha acontecido conosco naquela madrugada. Aí eu falei, não, então essa língua estranha aqui é a de Deus mesmo. Eu tenho que falar é do Espírito Santo. E graças a Deus, o Senhor sempre traz o renovo, né? Porque É, o falar em línguas é um dom. sim. Então as línguas são variadas, né? Dos povos da terra são variadas. E nós que somos batizados do Espírito Santo, os irmãos, a gente sempre fala línguas estranhas, daí a pouco vem o outro idioma que de nós a maioria é desconhecido, mas que o Senhor sabe muito bem É como verdade. estamos falando, É verdade, né, para a pastor. glória de Deus. Que benção. E a Então, timidez, pastor? foi embora. Ficou um Eita. pouco, uns dias, porque Deus começou a usar irmãos agora claramente para falar comigo. Aham. Né? Você vai ser um obreiro, Uhum. você vai ser um obreiro administrador. E eu não entendi o que é ser um obreiro administrador. Se eu não entendi. Eu não entendi. Eu falei, meu Deus, o que é ser um obreiro administrador? Muitos anos. Uhum. Até no dia que eu comecei a pastorear, o Espírito Santo veio e me fez entender o que é ser um obreiro administrador. É cuidar Uhum. do rebanho do Senhor, Sim. da casa de Deus, das famílias. Ou seja, é zelar por aquilo que é de Deus aqui na terra. Isso mesmo. E eu entendi o que é ser um obreiro administrador. Então eu louvo o nome do Senhor. Então, para mim, o que me impactou mesmo até hoje foi esse meu batismo no Espírito Santo. Realmente foi algo assim marcante, né? E eu posso ser ousada, pastor? Fique à vontade. O senhor pode compartilhar o que o senhor pediu ali quando o senhor fez o seu voto? Quando eu fiz o meu voto, Aham. O que o senhor é pediu ali? porque Deus já falava algumas coisas comigo do passado, né? E eu ouvia Uhum. muito falar assim, o homem para ser abençoado, ele tem que ter uma esposa tem que ser uma bênção. Uhum. E eu tinha pedido de Deus que eu queria uma esposa. E eu era bem, mais assim, jovem para minha Sério? idade na época, a gente não Uhum. pensava muito nesse negócio de casamento. A minha Sim. ideia era de casar com 30, 33 anos de idade. Hum. Eu sempre tive vontade de ser um cristão mesmo lá, afastado. Uhum. Mas, quando eu nasci, na minha visão de criança, minha avó com quase 50 anos de idade já era para mim, era uma mulher de quase 100 anos de idade na época, eu como criança, né? Uma Sim. idosinha. E eu sempre falava isso para Deus, um dia eu vou ser crente, Senhor. Mas eu só quero ser crente quando eu for bem velhinho, igual minha avó e meu avô. Eu pensava isso. Pensamento, né, de Mas criança. Jesus, graças a Deus, me encontrou na minha juventude e mudou minha história. Amém. Então, uma semana depois, o senhor conheceu a Evelyn? Eu vim conhecer minha esposa, Porque o senhor disse que eu... Deus lhe respondeu uma semana depois? Sim, porque Deus falou comigo, Ah, entendi. entendeu? Ele falou Entendi. Não comigo. que o senhor conheceu Não, ela, não né? conheci ela. Eu conheci ela uma vez, o irmão, amigo meu, me convidou para vir a Porto Velho. Vem aqui, passa um final de semana aqui em casa. E eu fui ficar na casa dele, que a casa da que é minha sogra hoje era vizinha. Hum. E eu vi a minha esposa, a irmã Evelyn, né, uma única vez, Uhum. né? E, no entanto, que quem vê ela assim, esse dia um irmão, né? O senhor pastor Elvis, né? O senhor que é a esposa daquela jovenzinha. Jovem. Que ela parece uma jovenzinha, né? Mas a gente tem pouquinha diferença de idade, graças a Deus. Então, quando eu olhei para ela na época, eu falei, é uma criança. Não, mas ela já era uma adolescente, né? Já era uma adolescente, mas magrinha, pequenininha, Aham. toda. Mas assim, eu voltei para Guajará-Mirim. Quase um ano depois, vim para Porto Velho. Deus falou comigo.
né? Aqui não é mais o teu lugar. Vai para aquele lugar que eu já te levei lá uma vez. Eu entendi, é Porto Velho. Porto Velho. E vim. Sim. O meu relacionamento com a minha esposa, nós éramos amigos. Uhum. Amigos como cristãos, de oração, de campanha, né? Assim, na época eu era mais jovem, ela também gostava muito de ir no monte. Uhum. Zona Sul tinha um monte aqui, né? Famoso na época, década de Sim. 2000. Tava sempre lá fazendo campanha. Mas a gente nunca tinha como a gente fala assim, se engraçado um para com o outro. Uhum. E num belo dia, né? Deu certo. A gente olhou um para o outro diferente, isso depois de mais de um ano. Ali na convivência, Isso, como convivência, amigos e é isso. irmãos, né? Né? E graças a Deus, É igual o povo fala, a gente não vai casar com inimigo, né? Tem com que casar inimigo, com não, amigo com mesmo, amigo. né? Graças a Então Deus. realmente tem que construir uma amizade antes do casamento, né? Exatamente. Assim também foi com meu esposo. Glória a Deus, que bênção. Jesus é A gente maravilhoso. construiu uma E amizade nos primeiro. casamos, né? Noivamos. Assim, eu já era pregador. Deus já tinha me Uhum. levantado na época. Eu vim para Porto Velho, eu comecei a receber uns convites, né? Veio do interior, veio de outra cidade. Sim. Ah, tem um jovem aí. Aí me convidaram, eu fui me tremendo todo, suando, gelado, gaguejando. Comecei, e Deus vai nos E assim o Senhor vai aperfeiçoando. aperfeiçoando, né, pastor? Na verdade, a E, gente tem que tentar. Porque tem gente que e deixa a timidez parar e nem tenta, não tento. né? Mas mesmo assim, tímido, suando, mesmo ali na sua, né? O seu Isso. foi que hoje Aí, é o pregador aí isso, abençoado, né? a pessoa não tenta, pelo menos se dispõe. Sim, Esse tentar é o quê? Se dispor. é Eis-me aqui, verdade. Jesus. Faz. Aí a pessoa fica retraída, de alguma forma, né? O chamado, como eu posso dizer, não entra em vigor e às vezes a pessoa coloca a culpa no próprio Deus ou no instrumento que Deus usou, o irmão ou a irmã, para falar, É né? verdade. Que tem uma obra, que o irmão tem um chamado, a irmã tem uma chamada, pregador, pregadora, né? Um missionário, uma missionária, um obreiro, uma obreira. É se dispor, né, A gente, pastor? a palavra certa é essa, é se dispor. É Se como disse o dispor. profeta, eis-me aqui, Uhum, Isaías, capítulo 6, é verdade. envia-me a mim. Então ele se dispôs, eu estou aqui, Senhor. Se o Senhor quiser me enviar, estou aqui. Tô aqui. E Tô disponível. Isso. Estou aqui para cumprir a tua vontade. Glória a Deus. E Pastor, que abençoado bate-papo. Mas a gente vai precisar finalizar, né? Assim, foi uma bênção. Sua história passa realmente rápido, passa muito muito rápido, né, rápido. pastor? Dá vontade de falar muito mais tempo. Mas a gente vai precisar finalizar. Mas antes, eu quero que o senhor deixe uma palavra para os nossos irmãos que vão nos assistir, né? E uma palavra de fé, uma palavra de esperança, né, para Glória a todos Deus. vocês. Tem um versículo da Bíblia, Novo Testamento, que é um dos que eu amo a Bíblia, mas a gente tem um apreço e um carinho por alguns, né, Em versículos particular, em né? particular da Bíblia. E na minha juventude eu me deparei com Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Chega lá na congregação, lá na DPVH, e pergunta qual é o versículo que o pastor Elvis Sabino ama. Até as crianças. Gálatas 6,17, que diz o quê? Desde agora, ninguém me inquietes, porque eu tenho uma tradução que diz, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E eu me deparei com esse versículo quando eu estava vivendo uma luta muito grande, né? Um sofrimento que veio devido à perseguição, uma perseguição, né? De uma determinada pessoa da igreja com a minha pessoa. Né? Infelizmente, temos isso no nosso meio. Né? E eu orando ao Senhor e busquei uma palavra e Deus me deu. Gálatas 6,17. E para mim veio como o quê? Se Jesus me ama, me salvou, então eu não vou dar ouvidos e nem me importar com o que os outros falam ou queiram fazer comigo. Porque eu tenho que ter as marcas de Jesus. Eu entendi que o crente, ele sofre, ele é perseguido, ele tem aflições, angústias, chora, dói. E às vezes dói que a gente não sabe por onde vem ou aonde está doendo, mas é uma dor inexplicável. Então, isso produz em nós as marcas de Jesus.
Então, você que nos acompanha aí, não deixa nada te abater. Permaneça servindo ao Senhor, persevere. Você tem que ter na sua vida as marcas do Senhor Jesus. E uma coisa, nós aguardamos o maior acontecimento da história da humanidade, o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja é uma mensagem de esperança. Porque quando a igreja for arrebatada, nós vamos ver Deus como Ele é. Nós vamos embora dessa terra para um lugar melhor. E outra coisa de esperança que o arrebatamento traz para nós, os nossos familiares, os nossos irmãos que já partiram e estão em Cristo, nos reuniremos novamente com eles. Então, nada pode te abater na fé se você perseverar olhando só para Cristo. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, palavra abençoada. Em nome de Jesus, somos gratos a Deus pela vida do pastor Elvis, que Deus abençoe a sua família, Amém. irmã Evelyn, seu ministério, Amém. em nome de Jesus. Tá? Nós vamos finalizar, gratos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ah, pastor, repete de novo o endereço lá, o pessoal visitar lá o Clamor do Meio-Dia. Sim, o nosso endereço, isso, né? Pra gente finalizar. É na Joaquim Nabuco, número 2090, tá bom? Fica ali subesquina com a 7 de setembro. Lembre-se, Clamor do Meio-Dia é de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas. A ADPVH é uma igreja para toda a família. Glória a Deus! Até mais, a paz do Senhor Jesus. Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia. Sou Bela Estética e Cabelo. Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresça.com ou pelo aplicativo para Android. A Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança.